Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao episódio 943 do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Hoje estamos vendo o quarto dos Cânticos do Servo, do livro de Isaías. E no final da mensagem darei a resposta à pergunta do último episódio e a nova pergunta do dia. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, seria muito interessante abrir no livro de Isaías, capítulo 52. Já vamos começar a leitura neste capítulo. O que nós temos visto nas últimas 3 mensagens são os primeiros 3 dos Cânticos do Servo. O primeiro introduziu o servo, o segundo falou sobre a missão dele, o terceiro sobre a fidelidade e obediência dele, e hoje nós vamos ver o sofrimento do servo. Lembrando que este servo é o próprio Messias, são profecias do Cristo e o que ele faria durante o seu tempo aqui na terra. Então, hoje chegamos ao quarto dos Cânticos do Servo, começando no capítulo 52, versículo 13. Este cântico é rico em seu conteúdo messiânico. Descreve o papel de Jesus em tomar sobre si as iniquidades dos outros e ser levado como cordeiro ao matadouro para sua morte. A comparação desse cântico com os evangelhos mostra a importância do trecho e suas profecias sobre a crucificação de Cristo. Vamos começar com a leitura e depois observar um pouco mais sobre os 5 estrofes desse cântico do servo sofredor. Vamos ler do capítulo 52, do versículo 13, ao fim do capítulo 53. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pode perceber pela leitura desse cântico que tem muito conteúdo que é aplicado especificamente a Jesus no Novo Testamento. Vamos observar um pouco os estrofes do cântico aqui, que são 5, e como encontramos também citações do Novo Testamento sobre o cumprimento dessas profecias. O primeiro estrofe, que são os últimos 3 versículos do capítulo 52, fala sobre o servo exaltado. Ele seria elevado por meio do sofrimento. O segundo, no capítulo 53, do versículo 1 ao 3, fala sobre o servo sofrendo, mas sendo também desprezado pelos outros. E o terceiro, do versículo 4 a 6, no capítulo 53, o servo sofre pelos nossos pecados. Pode observar que esse tema volta outras vezes no mesmo cântico, que o sofrimento dele é por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, porque todos nós nos desviamos. Que trecho rico sobre o papel de Jesus como Salvador. O quarto estrofe, no capítulo 53, do versículo 7 ao 9, o servo se submete em silêncio ao sofrimento. Foi a partir desse trecho que Filipe ensinou o etíope, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 32, que Jesus sofreu sem abrir a boca, como se fosse um cordeiro levado ao matadouro. E o quinto estrofe, no capítulo 53, do versículo 10 a 12, mostra que o servo, depois de cumprir a sua missão, é exaltado. Paulo enfatiza o mesmo fato em Filipenses capítulo 2. Fala de Jesus se humilhando, assumindo a forma de homem, mas sendo exaltado para receber o louvor de todos os seres humanos. O Messias, o Cristo, é o servo descrito em profecias reveladas por meio de Isaías, 7 séculos antes da vinda de Jesus. Mas Jesus veio e ele cumpriu essas profecias e muitas outras, mostrando que ele foi enviado pelo Pai como nosso Senhor e Salvador. Agora vamos às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 942. Qual foi a estratégia de Davi para conquistar Jerusalém? Alternativas. A. Subir por um canal subterrâneo. B. Derrubar as muralhas com som de trombetas. C. Cercar a cidade e esperar a fome vencer os inimigos. Ou D. Cavar um túnel por baixo do palácio real. A resposta certa, alternativa A. Subir por um canal subterrâneo. Diz 2 Samuel, capítulo 5, versículos 7 e 8, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer, todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Assim, foi por essa estratégia que ele tomou a cidade fortificada de Jerusalém e estabeleceu como sede do governo e centro da religião dos israelitas. E a pergunta 943, verdadeiro ou falso? Paulo achou melhor ficar sozinho em Atenas para que pudesse enviar Barnabé de volta a Tessalônica. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo é o servo dos cânticos de Isaías. Ele foi introduzido, a sua missão foi descrita, ele foi fiel e obediente e ele sofreu. Sofreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E oferece para nós a salvação e merece a exaltação, porque ele é o servo vencedor.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.